Eu creio que pai é um instrumento de Deus para os filhos. Eu creio nisso, sabia? Deus escolheu você. Eu tive meu pai, inclusive o meu pai, quando ele escolheu o meu nome lá no cartório, ele tinha tomado algumas coisinhas, algumas bebidinhas assim. Chegou na hora do cartório, o camarada perguntou: como que é o nome do teu filho? Ele disse: Ismael. Eu gostei do nome. E meu pai, apesar de todos os seus desafios, seu jeitão de ser, era muito interessante, porque eu agradeço a Deus todos os dias pelo pai que Deus me deu, pelos desafios que eu passei, mas eu agradeço a Deus. Ele foi um instrumento de Deus na minha vida, em muitas áreas. E quando eu penso sobre essa questão de ser pai, eu penso que em cada geração a gente precisa valorizar os ensinos que nossos pais passaram para nós, resgatar a essência, o valor daquele ensino, para a gente conseguir educar os nossos filhos. Como assim, pastor? Por exemplo, com meu pai, minha mãe, bastava uma olhada torta, eu já entendi o recado. Eu poderia ficar o resto da tarde tentando ali fazer de tudo para ela esquecer daquele momento, mas eu iria apanhar. Naquela época era assim. Eu me lembro, minha mãe fala que ela não lembra de nada disso. Aí eu digo: mamãe, a senhora não lembra, mas quem apanha lembra. Eu lembro direitinho. Eu lembro. Mas na intenção dela era de me ensinar boas maneiras, de me educar. Por exemplo, mamãe não ia na missa, mas todo domingo eu tinha que ir. Eu não entendia essa lógica, mas também não abusava, nem arriscava ficar questionando. Eu ia e voltava. E isso era uma maneira da minha mãe mostrar para mim a importância de Deus e da igreja na minha vida. Era o jeitinho que ela entendia. Então, quando nós falamos sobre a questão de ser pai, queridos, ser pai é um privilégio. E como pai, temos a responsabilidade de conduzir os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Mas veja bem, não é no caminho que eu acho que eles têm que andar. Deus, quando nos deu os filhos para a gente, Ele já tem um propósito claro, gente, para isso. Isso é uma realidade. Às vezes só que para a gente entender isso, eu preciso considerar tempo na criação, de caminhada com Ele. Para eu entender o que Deus falou. Hoje eu estou com a minha filha aqui, Ana Luísa, e eu não quero ficar falando muito sobre isso, mas a Aninha, ela era completamente diferente de todos nós ali em casa. O jeito dela, ela gostava de fazer estrelinha, de fazer ginástica, de fazer isso. E eu olhei aquilo e eu entendi: Deus, é esse o caminho. Então eu dava corda para ela e ela fazia balé, ela fazia assim. Tínhamos a Louise ela dava aula de escolinha, brigava com o imaginário dela na sala de aula dela. A Louise hoje é professora, eu tenho o Rafa, que eu desligava o cabo da internet, ele ficava muito bravo porque ele queria ficar no joguinho, dava 10 horas da noite, eu desligava, né? Eu tinha o poder na mão, né? O cabo da internet ficava no meu escritório, então eu sempre falava: deu 10 horas... Aí ele ficava picudo, ficava bravo, né? E mesmo assim, ele gastava horas e horas com aqueles jogos dele, aquela coisa toda, e a profissão dele é ligada a isso. E assim, a gente tem o Gabriel, que sempre foi aquele negocinho de ficar, ele gostava de montar e desmontar, ele nunca conseguia montar direito depois, mas ele desmontava bem. E hoje fazendo o seu curso naquilo que ele gosta. Mas eu não vou dizer que é tão fácil, porque você tem que considerar tempo. E considerar tempo para entender os nossos filhos, entender o que Deus tem para eles, demanda um tempo por causa da nossa correria, é trabalho e tudo mais. Mas eu preciso considerar tempo para entender e conhecer o meu filho, para eu conduzi-lo dentro daquilo que Deus preparou nele. Eu preciso entender isso. Então é um privilégio. Outra coisa importante, o pai precisa ser amigo do seu filho, o melhor amigo do seu filho, mas ele não pode ser o melhor amigo e perder a sua autoridade como pai. Ele é pai. E ele precisa entender isso.
Há muitos pensamentos liberais em criações de filhos, porque acha que porque a minha época foi tão de repreensão, foi tão diferente, eu creio que eu tenho que fazer a mesma coisa com os meus filhos. Então, se eu não quero fazer isso, aí de repente não, tem que ser diferente, e eu abro demais a porta. Eu preciso ter direção de Deus para isso. Queridos, o privilégio é nosso de ser pai, mas temos uma responsabilidade diante do nosso Deus de educá-los nos caminhos do Senhor. É possível que eu e você, é óbvio, a gente sempre estamos sendo confrontados com decisões que temos que tomar com eles. Decisões que não são muito agradáveis, principalmente se você for como eu, por exemplo, que não gosta de dizer não. E muitas vezes eu tive que dizer não. Algumas vezes, precisei dar umas palmadas. Uma só. A Ana disse que era muitas, mas eu disse que era uma só. Eu vou ver como que é, né? Aquilo doía para mim. Mas eu tinha uma responsabilidade diante de Deus. Nós, pais, temos uma responsabilidade diante de Deus de corrigir os nossos filhos. Nós não podemos terceirizar a disciplina de nossos filhos, a correção dos nossos filhos. Nós não podemos fazer isso, é uma responsabilidade nossa. Assim como nós, pais, às vezes a saída mais rápida é aquela. O filho vem perguntar um negócio para a gente, é meio difícil de responder, e a gente diz, fala com a tua mãe. Isso é terceirizar a tua responsabilidade, pai, se você está em casa. Mas fica muito alerta também, porque às vezes ele já foi na mãe, a mãe disse não, aí ele vai tentar em você para ver se há uma diferença. Eu nunca me esqueço de uma vez, a Ana tinha 6 aninhos, e ela queria um negócio, o papai estava vivo ainda, ela queria um negócio, e eu falei não para ela, já na viagem, eu já havia dito não. Ok, eu tomando chimarrão com o meu pai, bem tranquilo, aí ela chegou para o meu pai, aquele jeitinho dela, e vô, fala para o pai dar tal coisa para mim. Aí meu pai olhou para mim e disse, dá isso para ela. Aí ela ficou olhando para mim. Se eu dissesse não para o meu pai, eu estava desobedecendo meu pai. Então ali, se eu falasse não, eu quebraria algo que eu tinha ensinado para ela. Ela foi esperta, eu reconheço. E muito esperta. A verdade é que eu preciso entender que não só as minhas experiências na minha caminhada como pai são suficientes para a educação dos meus filhos. Sempre haverá coisas novas e eu preciso dobrar os meus joelhos e pedir direção de Deus de como lidar com eles. A dificuldade é que muitas vezes nós confiamos demais. Eu não quero dizer que não deva confiar nas experiências, mas não tanto assim. Sempre surgem coisas novas e a gente tem que dobrar os nossos joelhos e a gente tem que pedir a Jesus orientação de como encaminhá-los. Independente da tua resposta, se é sim ou não para o seu filho, precisa haver uma explicação. Principalmente no tempo de hoje, que eles perguntam de tudo na vida da gente. Eles querem, na minha época não, na minha época, minha mãe falava tal coisa, ninguém ousava perguntar para ela, para o meu pai, por quê? Ninguém ousava. Mas hoje não, os nossos filhos perguntam. E nós precisamos explicar. Quando nós pensamos nisso, nós temos o privilégio de conduzir os nossos filhos para conhecer a Deus. Temos o privilégio de auxiliar nossos filhos para a vida, prepará-los para a vida. E como eu disse, os pais têm o privilégio de ser o melhor amigo do seu filho, mas sem perder a sua autoridade. Somos amigos, mas não é de igual para igual. Existe uma autoridade paterna, que em alguns momentos precisamos utilizar, precisamos falar sim, falar não. Precisamos corrigir nossos filhos, sim, queridos. Quando nós olhamos em Provérbios 23:13, não retire a disciplina da criança. E interessante que disciplina,
Aqui não é corrigir só no momento. Você vai falar uma, duas, três, ainda ele não caiu a ficha. E você tem que falar de novo. Então a disciplina, ela requer tempo de você conviver, não só orientar, ensinar, mas você acompanhar esse ensinamento para ver se ele entendeu direito, se a criança entendeu direito. Então isso requer tempo também. No teu trabalho, onde você trabalha, se você é um encarregado ou se você trabalha debaixo de uma supervisão, o pessoal não põe para você o que tem que ser feito, te ensina e depois não fica supervisionando? Nós pais precisamos ajudá-los nisso, a fazer da maneira correta. E às vezes não é na primeira vez, você vai falar uma, duas, três, quatro, e assim vai. E você precisa entender que isso faz parte do processo de aprendizado do seu filho. Hoje de manhã eu disse, e vou repetir aqui, eu falei de manhã que eu ia fazer ruído novamente disso. Queridos, não há problema algum, não é pecado sermos ignorantes. Em que sentido? Em desconhecer situações. Às vezes nossos filhos entram numa situação que a gente não sabe como tratar isso. Ignorância é não ter conhecimento de algo para fazer. Ignorância é desconhecer como lidar, uma tratativa. Isso não é ruim. O que é ruim é eu não ter humildade de buscar auxílio de Deus para poder lidar com aquela situação. Então, eu desconhecer de como lidar com meu filho é uma questão. Isso não está errado, isso faz parte, eu sou pessoa. Mas eu preciso ter humildade e procurar orientação para poder avançar nessa área. Nós precisamos entender que, como pais, nós temos tarefas, nós temos muitas atividades, eu, você, a sua vida e tudo mais. Mas nós temos que achar uma maneira de, nessa correria que a gente tem, não cair na tentação de terceirizar a nossa responsabilidade de educar os nossos filhos. Essa que é a verdade. Esse é o desafio nosso no século XXI. A gente trabalha bastante, a gente levanta cedo, a gente volta tarde, mas a gente precisa pedir a Jesus para como lidar com isso, porque nós precisamos ajudar os nossos filhos a não queimar etapas na sua vida. A gente precisa saber como isso. E eu creio que nós vamos vencer estas etapas na criação de nossos filhos, fazendo, como eu falei esses dias, orações poderosas, né? Pela fé nas promessas de Cristo. Então, eu já falei isso alguns domingos atrás. Queridos, quando nós estamos orando, reivindique, não na questão de exigência, mas faça a oração diante de Deus e diz: Senhor, o Senhor prometeu para mim que quando eu precisasse de discernimento, o Senhor me daria. Eu preciso disso agora. Então eu estou fazendo uma oração com base no que Deus prometeu para mim, não é uma coisa nova. Deus, eu preciso de discernimento. Porque o Senhor falou para mim que quando eu precisar de sabedoria para pedir, eu estou pedindo para o Senhor porque o Senhor prometeu que ia me dar sabedoria. Então eu preciso de sabedoria para lidar com essa situação com meu filho, com a minha filha. Eu gosto de chamar isso de oração poderosa. Não é uma oração que vai tremer as paredes, não é nada disso. Mas é uma oração que eu estou fazendo com base no que Deus já falou para mim que vai fazer. E é isso que eu preciso. Eu não preciso dizer que faz porque fez na vida de pessoa, não, Senhor. Eu preciso hoje de paciência. Oh, Deus, consola meu coração. E a sua palavra diz que o Senhor é o consolador, teu Espírito consola. É você orar com base naquilo que Deus já definiu na palavra dele que é para você, é tomar posse dessas bênçãos. Com umas ideias tão diferentes que temos por aí hoje. Às vezes nós humanizamos demais a vida espiritual, e a vida espiritual é espiritual. E as vitórias que temos na vida espiritual, ela depende muito, as vitórias neste mundo, pelo poder de Deus, ela é resultado de uma intimidade profunda com Deus. Aqui não tem como fugir
da responsabilidade nossa como pessoa, de estar cada vez buscando mais e mais a presença do nosso Deus, separando o tempo, e eu não entro aqui em quantidade de minutos, mas um tempo de qualidade com o meu Rei, o meu Salvador, o meu Redentor, porque eu preciso de direção. É dele que vem tudo que eu preciso. Sem ele eu não posso fazer nada. Eu preciso entender isso. Muitas vezes nós fazemos das experiências que já tivemos e de que outras pessoas tiveram, não quero de maneira alguma negativá-las ou anulá-las, mas eu quero dizer que experiências continuam sendo experiências, elas nos ajudam, mas a palavra de Deus, ministrada pelo seu Espírito, é o mais importante. Por isso, a necessidade de joelho no chão. O pai é um instrumento de Deus para os seus filhos. Por isso eu quero dizer que ser pai é ser exemplo de submissão a Cristo, queridos. Nossos filhos precisam ver isso em nós. Os nossos filhos se orgulham de ver você participando de várias áreas na igreja, é maravilhoso, mas em casa ele também precisa ver essa submissão, esses momentos que você, esse exemplo de ser um discípulo de Cristo. Esse desejo do pai, ele de ver assim, nossa, mas meu pai tem um objetivo assim tão claro de ser cada vez mais semelhante a Cristo, e eu vejo isso quando ele dobra seus joelhos, ele chora na presença, eu vejo isso, ele chora na presença de Deus, ele lê a palavra do Senhor, ele não é uma pessoa teórica, ele é um exemplo de vida cristã. Nossos filhos precisam ver em nós, queridos, veja bem, não é um super pai não, um poderosão que a gente não é, somos pessoas, mas os nossos filhos precisam ver em nós, pais, o fruto do Espírito Santo, no nosso dia a dia, não é a gente falar disso. Nossos filhos, eles veem muito, eles observam a maneira como nós tratamos a sua mãe, nossa esposa. A maneira como o filho ele fica atento. A maneira como eu trato a minha mãe, o amor que eu despeço, isso tudo, gente, isso tudo faz diferença no meio da família. Nossos filhos precisam ver em nós uma vida de oração. Quando falamos que pai é um instrumento de Deus para os filhos, nós não estamos falando do que ele faz por fazer, ou do que ele conhece por conhecer, mas aquilo que ele diz crer está evidenciado no seu dia a dia, na sua prática. Ser pai é confiar nas promessas divinas. Nossos filhos precisam ver que diante das adversidades da vida, como qualquer outro homem mortal, precisamos de ajuda do Pai. Eles precisam ver em nós a nossa devoção e a nossa confiança diante dele. Em alguns momentos, os nossos filhos vão ver as nossas humanidades também, os nossos dilemas, as nossas crises existenciais. A gente vê o salmista no Salmos 42, versículo 5, a gente vê que o salmista ele diz assim, ele está tendo uma conversa com ele mesmo, né? Coisa de maluco isso, né? Mas ele está tendo uma conversa com ele mesmo, ele diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? E por que tu perturbas em mim? Ele está dizendo, gente, por que eu estou tão abatido? Por que eu estou tão perturbado? Mas de repente ele recobra diante de si mesmo, ele diz, espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Eu vi o meu pai chorar 2 vezes na minha vida. E nós passamos por tantos momentos tão desafiadores. E eu nunca vi meu pai reclamar. Aquilo para mim foi algo tão interessante, porque hoje eu valorizo isso, mas na época não.
Na época eu ficava chateado, porque às vezes eu pedia um tênis e eu tinha que, era 3 meses para conseguir aquele tênis. Então, quer dizer, em 3 meses ainda aquele meu tênis tinha que funcionar, porque foi um momento muito difícil para a gente. Mas eu nunca vi meu pai reclamar de levantar às 5 horas da manhã, de andar 15 quilômetros a pé para ir para o sítio e voltar. Nunca vi meu pai. A única coisa que eu não gostava é que houve uma época de recessão no Brasil de combustível. E aí nós tínhamos um jipe para ir para o sítio. Às vezes era eu que ia buscar o leite no sítio, que às vezes ele não podia, ele tinha que ir para outro lugar. E a parte que eu mais não gostava no inverno é que era o seguinte: então a gente às vezes tinha que comprar, talvez alguém vai lembrar disso, mas nós tínhamos que comprar o combustível adiantado e deixar guardado em casa, estocado, coisa que não pode fazer, mas a gente fazia. E quando a gente ia sair, eu nunca me esqueço, era 5 litros de gasolina que a gente tinha que colocar no tanque. Então, quem que fazia essa parte de pegar aquele combustível, puxar na mangueira, colocar lá, e às vezes caía aquele gosto ruim na boca? Eu. E quando era isso, geralmente 4 horas da manhã ele me acordava para fazer isso. E eu fazia, e eu não gostava, mas eu fazia. Mas eu nunca vi meu pai me reclamar. Uma lição que eu aprendia com meu pai. Meu pai falava de textos bíblicos que ele nunca leu Bíblia. Meu pai foi ler, a primeira vez que ele leu Bíblia na vida dele, ele estava com quase 60 anos, foi quando eu dei de presente uma Bíblia para ele. Mas ele falava umas coisas assim, que parecia que lia. Mesmo que ele não acreditasse no que ele falava. Ele acreditava no que ele falava, mas ele não sabia que aquilo estava na Bíblia, né? Melhor dizendo. Então vai haver momentos, queridos, que eu não tenho dúvida que a gente vai chegar diante de uma situação com os nossos filhos que a gente não sabe o que fazer. E isso não é isso quer dizer que eu tenho que dobrar meus joelhos e dizer: Deus, me ajude a lidar com isso agora. Por isso os nossos filhos precisam ver em nós essa vontade essa confiança que nós dizemos ter na prática. Por exemplo, quando você se sentir sozinho diante de um desafio para lidar com o seu filho, lembre de Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho nessa. Deus te deu um filho para você criar, mas Ele também vai te dar todas as orientações e não vai te deixar sozinho. Às vezes a situação financeira pode abalar a gente. E às vezes a gente tem que correr para tantos lados. E os nossos filhos percebem esses desafios. Mas lembre-se das promessas em Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Que os nossos filhos vejam em nós essa confiança que temos na palavra, nas suas promessas. Quando você perder noites de sono, e a gente perde, né? Com os nossos filhos. Quando você perder noites de sono por preocupação com seus filhos, uma das promessas, mas lembre, tem várias. Hebreus 13:5. Eu não te deixarei e não te desampararei. Ele me deu a responsabilidade de criar o filho, mas Ele também vai me dar todo o suporte que eu precisar. Por isso, ser pai é um privilégio, mas isso sim exige de nós tempo de oração, da minha intimidade com Deus, mas também meus filhos precisam não ver o que eu falo, mas o que eu vivo. E uma outra coisa que eu quero deixar por último, para deixar claro, queridos, parece que eu vou chover no molhado, tá? Mas ser pai é entender que sem Jesus não podemos realizar o propósito que Ele nos deu, de criar os nossos filhos. Parece chover no molhado, mas às vezes a gente esquece disso. Por isso, queridos, nós pais somos instrumentos de Deus na vida de nossos filhos, para conduzi-los no caminho do Senhor, conduzi-los a alcançar o objetivo que Deus preparou para eles. Pastor, mas eu não sei qual que é. Observe seu filho, e quando você ver algumas tendências, coloca diante de Deus, que às vezes a tendência profissional dele vai ser aquilo lá.
Agora, isso vai requerer de você tempo com eles, tempo de intercessão por eles. Supervisionário que você já orientou, ensinou, e talvez vai dizer 3, 4, 5 vezes a mesma coisa. É isso que a gente faz como pai. Por isso é que nós, como pais, apesar de toda a nossa correria, de toda a nossa preocupação, nós estamos vivendo num momento tão difícil, onde a gente vê, e aqui não é uma crítica, mas é uma realidade que a gente tem que tomar cuidado. As nossas crianças não têm tempo mais de ser crianças. Elas são assoberbadas de tantas atividades na escola, para lá, para cá, para cá, para lá. E às vezes o pai faz tudo isso, leva para lá, leva para cá, leva para... Mas e o tempo dele com essa criança? Mas dentro do carro só? E o tempo dele de orar com essa criança, de estar junto com essa criança? Estamos vivendo momentos diferentes no século 21. Nós podemos dar todo o conforto para os nossos filhos e podemos estar falhando no que ele mais precisa, que é a nossa presença com ele. Podemos dar tantas coisas, facilitar todos, mas é exatamente a questão do tempo que ele precisa de mim. É que às vezes eu não posso dar, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo outro, mas você às vezes não sacrifica teu futebolzinho para ficar com o teu filho. Ou você não sacrifica talvez um filme, seja lá aquela coisa que te toma teu tempo, que talvez é o único tempo que você tem para focar com o seu filho. Por isso nós não podemos perder o foco pelo qual Deus nos colocou neste mundo. Primeiro, eu e você fomos colocados nesse mundo para a glória de Deus. Segundo, Deus nos deu os filhos para que nós pudéssemos conduzi-los para a glória de Deus. E isso requer de nós tempo. Nós precisamos disso. Evite valorizar os pensamentos politicamente corretos que esse mundo está jogando para a gente. Vá para a Bíblia, porque nem tudo que é politicamente correto é adequado espiritualmente, tá? Na vida espiritual do crente. Cuidado. Nem tudo que parece uma maravilha, às vezes está completamente destoado da palavra de Deus. Por isso, Jesus deixa muito claro: sem mim nada podeis fazer. Eu gosto muito do Salmo 139, 23, onde o salmista ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Às vezes minhas intenções são boas para com os meus filhos, meus objetivos são bons para com os meus filhos, mas não é isso que Deus preparou para meu filho. Às vezes eu quero que ele faça algo, às vezes é um perigo também, isso às vezes já, talvez no século XXI nem se falaria, mas é uma realidade. Às vezes eu quero projetar, eu quero poupar meu filho de tantos sofrimentos que eu passei, mas meus queridos, o teu filho precisa passar o caminho que ele tem que passar, ele tem que avançar nos caminhos dele. Algumas coisas a gente pode evitar, mas há um caminho que ele precisa trilhar. Mas se ele for bem orientado, ele vai superar, ele vai atravessar esse caminho. Por isso eu quero concluir dizendo: baixe sua cabeça agora. Eu quero que você avalie um pouco, pense um pouco nisso que eu estou dizendo. Como você tem desempenhado este privilégio que Deus te deu de ser pai? Eu sei que há desafios, eu sei que é muita correria, mas se Deus permitiu ter um filho, Ele também vai te dar
todo o modelo ideal para que você possa, o tempo necessário para que você possa caminhar com Ele, ter tempo de